Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Terminamos o livro de Lucas, hein? Terminamos o livro de Lucas ontem, no dia 10 do 5, né? 10 de maio. E eu quero trazer algumas breves considerações a todos nós. Olha, embora o nome Lucas não apareça no Evangelho, quase ninguém duvida que o autor tenha sido Lucas. Lucas tem uma proximidade com o apóstolo Paulo e é o terceiro evangelho. Nós já lemos Mateus, terminamos Marcos e agora terminamos Lucas. A partir da segunda-feira, dia 11, nós vamos iniciar o livro de João. E eu quero fazer algumas considerações sobre o livro de Lucas. Olha, o livro de Lucas é o evangelho mais detalhado que nós temos. Quando nós fizemos a leitura de Mateus e de Marcos, você percebeu que ao chegar a Lucas é mais longo, os capítulos são maiores, tem capítulos com 60, 70 versículos, e às vezes são histórias que nós já tínhamos visto no livro de Mateus e de Marcos, porque o livro ele é mais detalhado, Lucas é mais detalhado. Lucas também era médico, ele parece então querer fazer uma descrição mais detalhada das ações. E isso parece que foi através de uma pesquisa individual que ele teve por parte dele. Lucas também mostra um evangelho mais fundamentado historicamente, a respeito como ele narra as coisas. Por isso que o evangelho se torna maior, ele quer dar detalhes dos fatos, coisas que nós não vimos nos evangelhos passados. Ao chegar a Lucas, nós percebemos os detalhes e essas questões maiores. O estilo de Lucas também é mais helênico dos outros. E ele parece ter um vocabulário mais bem especializado, mais bem escrito. E aí isso tudo faz com que o livro acabe se tornando um pouco maior. Olha, a maioria dos estudiosos chegam à conclusão que Lucas foi escrito entre 60 e 62 depois de Cristo. E ele tem base no Evangelho de Marcos, que, como eu já disse, foi o primeiro evangelho. A proximidade da pessoa de Lucas e do apóstolo Paulo vai também ressaltar a veracidade dos fatos e exaltar a ideia de que o evangelho era um evangelho segundo a Jesus, um evangelho que tem autoridade para nos ensinar. O terceiro evangelho, que é o livro de Lucas, ele tem algumas peculiaridades. Estou olhando para cá por causa das anotações. Tem algumas peculiaridades bem individuais e que merecem ser destacadas aqui no vídeo, um vídeo bem rápido, mas que merecem ser destacados. A humanidade de Cristo, Jesus aparentemente toda hora ele é chamado de o Filho do Homem. A misericórdia também é algo que o livro de Lucas trata muito, a graça divina, a universalidade da mensagem de Cristo, tanto para um quanto para outro, essa mensagem se expandindo. E também tem o fato da valorização dos grupos que geralmente são esquecidos dentro da cultura judaica, que são os prostitutos, as prostitutas, os leprosos, os publicanos. E o livro de Lucas e os encontros de Jesus dão destaques a esse grupo, destaque também a mulher e destaque também a atuação do Espírito no livro de Lucas. E aí eu queria ler aqui rapidamente a divisão, como nós já fizemos das últimas partes. O Evangelho de Lucas ele pode ser dividido pelo menos em 4 partes. O nascimento e a infância de Jesus, que é do capítulo 1 ao capítulo 4. E são detalhes que a gente percebe da infância que a gente não tinha nos outros evangelhos. O ministério do Filho do Homem, como Jesus é chamado, na Galileia, na região, do 4 ao 9. A oposição do Filho do Homem e o ministério na Judéia e na Pérea, no capítulo 9 ao 19. E o clímax do livro de Lucas, que é a morte e a ressurreição e a subida de Jerusalém, do 19 ao 24. Eu acho que valeu a pena a gente ter lido o livro de Lucas e vale a pena a gente começar também a pensar como o livro de Lucas foi detalhista e como o livro de Lucas deu ênfase aos povos menos alcançados. Que no dia de hoje, através dessa leitura que nós fizemos,
você também possa lembrar que Jesus é soberano sobre todas as coisas, mas Jesus é aquele que se assentava com o pecador. Nós precisamos lembrar que os cristãos não são melhores do que os não cristãos, e nós precisamos nos atentar veementemente para aqueles que estão vivendo à margem na sociedade. Foi com eles que Jesus comeu, foi com eles que Jesus se encontrou, foi com eles que Jesus realizou grandes milagres. Que nós possamos hoje entender que pessoas hoje, no meio dessa pandemia, passam por necessidade e às vezes não entram nem na estatística, porque estão largados de lado. Que eu e você possamos ter graça e misericórdia para também podermos abençoar a vida dessas pessoas. O livro de Lucas foi uma bênção, hein? A partir do dia 11 de maio, nós vamos começar o livro de João. Se você ficou de fora do livro de Lucas, comece agora, segunda-feira, o livro de João e vem com a gente com o Novo Testamento em 30 dias, tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe você.